As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, nesse momento 3h04, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2013. Hoje é Dia Nacional da Mata Atlântica. Vamos preservar, não somente porque é dia, mas porque a Mata Atlântica é importantíssima para todo o Brasil. Olha só a Serra do Mar, cuidado, veja bem, comece a preservar se já não está preservando a Mata Atlântica. Hoje também é dia do profissional liberal e dia do serviço de saúde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que foi teu fim de semana? Muito bom. Bom, eu não tô tão bem hoje porque andaram falando coisas ao meu respeito numa entrevista por aí. Senhor Marcos Malucelli, presta atenção, eu estou de olho em você. Ciro Novaes, Ciro Júnior, melhor dizendo, olha só, Ciro Júnior, é tanto Ciro que eu sempre me confundo. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Léo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, como é que foi teu fim de semana? Muito bem, graças a Deus, não tive até festa infantil. Olha só que delícia, muito Pude bom. acompanhar o jogo, acabei acompanhando o jogo do Atlético também, vamos comentar sobre isso. E sobre Marcos Malucelli, Luciana, ninguém suporta essa pessoa, né? O torcedor atleticano quer ver longe. Então, quem sempre falou mal de você, agradeça a Deus. É, quem está bem com ele não está bem com o atleticano, tenho certeza absoluta disso. 3h05 e já estamos no ar. Manchetes do dia. Vamos à manchete nacional vinda dele, Celso Brasil. Corrupção no Brasil desvia mais dinheiro do que é empregado em saúde e educação. Essa é uma manchete tristíssima para o brasileiro. Já pensou? Desvio de dinheiro maior do que é aplicado na saúde e na educação, que são fundamentais para o Brasil. É realmente uma triste notícia. Daqui a pouquinho você tem esses detalhes. Vamos agora até Campo Largo. A manchete é de Glauco Silveira. Irregularidade em licitação gera multa a ex-prefeito de Campo Largo. E vamos agora ao esporte, Ciro Júnior. Paraná Clube e Curitiba estreiam com vitórias e Atlético sofre revés no Rio de Janeiro. Isso e muito mais aqui no Vida News. E vamos agora de Ciro para Ciro, só que agora até Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será eleitores fiéis. Tem muito a ver com a Bolsa Família. Me aguardem. Eleitores fiéis, daqui a pouquinho você tem todos esses detalhes aqui, ainda falando sobre destaque nacional, sobre governo federal. Quem traz as informações, Rogério Ataíde. Sociedade Anônima, veja que é o corrupto esperto, né? Sociedade Anônima. Os ex-ministros José Dirceu e Irenice Guerra estão atuando em parceria para viabilizar negócios de seus clientes junto ao governo federal. Eles não param. Não tem como parar. Corrupção parece que é um vício. Eles mudam o nome só. Eles mudam o caminho, mas continuam. E ninguém combinou. Rogério Ataíde e Celso Brasil vão falar sobre corrupção, mas esse tema tem que ser um tema muito pensado realmente em todo o Brasil. Aqui no Paraná, várias organizações já estão se juntando para debater esse tema e também existem movimentos nacionais que pretendem trazer para julho, aqui para a cidade de Curitiba, um encontro nacional anticorrupção. Vamos agora às informações de Curitiba, Cultura, Glauco Silveira. Após 7 anos sem gravar, o bicho do Paraná, João Lopes, lança Vamos Cantar. Estas e outras informações, muitas outras, você acompanha a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar. 3h07. Vida News. Tempo e temperatura. Novas áreas de instabilidade avançam sobre o norte da região sul a partir desta segunda-feira e voltam a trazer condições de chuva mais organizada para o estado paranaense. No decorrer desta segunda-feira, devemos ter tempo mais fechado, com condições favoráveis para a chuva a qualquer momento do dia, do centro para o oeste e também na parte norte do estado. Essas áreas de instabilidade vão gradativamente ganhando força entre a terça e a quarta-feira. E, portanto, pelo menos até a próxima quarta-feira, temos esse quadro geral de tempo mais instável. Períodos de melhoria na faixa leste, mas também com condições de chuva.
Nessa segunda-feira, máxima de 15 graus em Curitiba, 21 graus na região de Palotina, com essa condição de tempo fechado. Na terça-feira, temperatura mínima de 18 graus em Foz do Iguaçu, 15 graus na capital, 10 graus em Palmas e em todas essas 3 regiões também pancadas de chuva no decorrer do dia. Somente na segunda metade da semana é que devemos ter de volta uma condição de tempo mais aberto, com o declínio das temperaturas. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. 3h09 e os semáforos estão apagados na rua Marechal Deodoro, no centro de Curitiba, no cruzamento com as ruas Mariano Torres e Dr. Fevre. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali no local, mas claro, o trânsito está bastante lento porque fica no centro de Curitiba, estes semáforos apagados. Apenas lembrando para você que está passando nas proximidades, fica na esquina da Marechal Deodoro com a Mariano Torres e também na esquina da Marechal Deodoro com a Dr. Fevre. 3h09. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, e também o Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h10. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu vou perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida, após a primeira rodada, qual a sua expectativa nos times paranaenses dentro do Campeonato Brasileiro? Eu não vou perguntar agora para o Ciro Júnior nem para o Léo, porque eles vão responder isso daqui a pouquinho, durante a nossa conversa do esporte. Mas você já pode ir participando com a gente, ou pelo telefone 3029-9290, ou então pelas redes sociais. Você participa no Facebook ou no Twitter. Você também pode participar através do Torpedinho 9229 1359. 3h10. Vida News. Giro de reportagem. E hoje vamos começar com Campo Largo. Irregularidade em licitação gerou multa ali ao ex-prefeito de Campo Largo. Quem traz os detalhes? Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. A diferença de R$ 377.586,69 entre o valor homologado em licitação e o valor registrado nos contratos de serviço de engenharia sanitária e limpeza urbana levou à imputação de uma multa de R$ 1.382,28 a Edson Darley Basso, ex-prefeito de Campo Largo. O achado consta no relatório de inspeção aprovado pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no último dia 15. Por meio da licitação 004/2010, a Prefeitura Municipal de Campo Largo contratou as empresas Urbanística Ambiência Serviços Administrativos Limitada e Saneamento Ambiental S.A. Na fiscalização, contudo, os técnicos do TCE constataram que o valor dos serviços homologado na licitação foi de R$ 3.318.040,60, enquanto o valor que constou nos contratos foi de R$ 3.695.627,29. No entendimento da área técnica do tribunal, o procedimento infringiu o artigo 65, inciso 1º, a linha B da Lei número 8.666/93. De acordo com o dispositivo legal, sem alteração contratual, o valor da contratação deverá ser idêntico aos valores homologados. Da decisão do colegiado, cabe recurso. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E a Secretaria Estadual de Educação suspendeu a distribuição do produto da Cooperativa Central de Captação de Leite, a Coop Leite, nas escolas que fazem parte do Núcleo Regional de Ensino de Londrina. Por quê? Por causa das investigações do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A Operação Leite Compensado apura a adulteração de leite com adição de água, ureia e formol. E possivelmente várias escolas de Londrina estariam recebendo esse leite contaminado. Portanto, foi suspensa a contratação do leite que estava servindo a merenda escolar de Londrina. 3h13.
Agora o destaque é de José Carlos de Oliveira, direto de Brasília. Tem deputado que está querendo cobrar resultado das investigações sobre violência contra jornalistas, que tem aumentado cada vez mais no Brasil. É com você, José Carlos. Liberdade de imprensa e democratização dos meios de comunicação serão tema de audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O debate deve reunir o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, além de especialistas em liberdade de expressão e representantes de entidades de jornalistas e dos veículos de imprensa. Autor do requerimento de audiência pública, o deputado Duarte Nogueira, do PSDB paulista, lembra que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio, foi um pouco ofuscado no Brasil devido ao resultado de pesquisas preocupantes. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas detectou aumento nos casos de assassinato de profissionais da imprensa nos últimos 3 anos. A impunidade levou essa ONG internacional a classificar o Brasil como país perigoso para os jornalistas. Pelos mesmos motivos, outra ONG, a Freedom House, afirma que o Brasil é apenas parcialmente livre e o coloca na posição 91 no ranking mundial da liberdade de imprensa. Além de discutir esses temas, Duarte Nogueira quer utilizar a audiência pública para também cobrar o resultado efetivo das investigações sobre violência contra jornalistas. Nós tivemos, ao longo desses últimos 25 anos, depois da Constituição de 88, o período mais contínuo de democracia no Brasil. No entanto, a livre expressão, o direito à informação, o exercício da imprensa tem que ser preservado permanentemente, mesmo tendo ele garantias no capítulo da comunicação social da Constituição. Portanto, nós queremos reiterar a importância da manutenção da imprensa livre, do livre direito de opinião, de impedir qualquer forma de censura da imprensa. Entre as entidades confirmadas na audiência pública estão a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Nacional de Jornais, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, o Instituto Palavra Aberta e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. De Brasília, José Carlos Oliveira. Vida News. E já estamos recebendo aqui algumas participações de ouvintes de temas variados. A jornalista Paula Borges, participando aqui pelo nosso Torpedinho, diz o seguinte: uau, Luciana, ontem postei no meu blog sobre a desigualdade social, a tal das bolsas que são para calar a boca do povo, mas eles continuam a votar em quem lhe oferece estas migalhas. Acho que é isso que o Ciro vai falar, o Ciro Novaes. Estamos na mesma sintonia. Abraços a todos da equipe, é o que diz a Paula Borges. Também estão ouvindo já o Vida News, o Rick Paranissa, que diz o seguinte: me passa o endereço do Marcos Malucelli que eu vou lá ter uma conversinha com ele, diz o Rick Paranissa. E o André Vozão diz: estou na escuta. Hoje cheguei mais cedo em casa. Um grande abraço para vocês que estão acompanhando o Vida News. E nossa perguntinha de hoje é: após a primeira rodada, qual a sua expectativa nos times paranaenses no Campeonato Brasileiro? Já tenho aqui algumas participações, mas eu leio daqui a pouquinho, logo depois do giro de reportagem. E a Polícia Civil de Apucarana cumpriu um mandado de prisão contra Célia Forte, de 48 anos. Ela foi presa em Arapongas, aqui no Norte Pioneiro. Ela é acusada de ter planejado a morte da filha ao lado do marido da filha e amante dela, Bruno José da Costa. A comerciante Jéssica Carlaine Ananias da Costa, de 22 anos, foi assassinada com 25 facadas na madrugada do dia 9 de maio. O marido dela confessou a autoria do crime. A mãe foi encaminhada para a delegacia de Apucarana. Ela deve prestar depoimento ainda hoje durante a tarde. Em seguida, ela deverá ser levada para o presídio feminino da cidade. 3h17, ainda em Brasília, a Câmara Federal promove um videochat sobre a PEC 37, que reduz o poder de investigação do Ministério Público. Quem traz os detalhes? Vânia Alves. A Coordenação de Participação Popular da Câmara vai promover um videochat nesta terça-feira, dia 28, das 11 horas ao meio-dia, para discutir a proposta que restringe os poderes de investigação do Ministério Público, delegando o poder de condução das investigações criminais aos delegados das Polícias Civil e Federal. O deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relator da proposta de emenda constitucional 37, do deputado Lorival Mendes, do PTdoB do Maranhão, vai responder às perguntas dos internautas. A PEC 37 é o tema mais polêmico que hoje reina na Câmara dos Deputados. Ela está dando a oportunidade para que a sociedade entenda quais as funções da polícia e as funções do Ministério Público. Por
Por isso eu quero louvar a iniciativa da Câmara dos Deputados, que através deste videochat vai propiciar a participação do povo na elaboração de uma proposta de emenda constitucional que diz respeito à vida e o dia a dia das pessoas. A proposta original determina que cabe às polícias a investigação criminal. Fábio Tradi propôs algumas situações em que o Ministério Público possa atuar na investigação, em conjunto com as polícias. Crimes contra a administração pública, quando houver inércia ou omissão por parte da autoridade policial na condução do inquérito, tem que ter um controle e defendemos que o controle seja feito pelo Judiciário. O Ministério Público, que está promovendo uma campanha contra a PEC 37, em princípio, defende que possa atuar a seu critério, quando as circunstâncias exigirem, mas já admite uma regulamentação. Fábio Tradi faz parte do grupo de trabalho instituído pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que negocia uma saída para o conflito entre MP e polícias. Ele defende que ela contemple necessariamente a atuação conjunta das duas instituições. A união de forças entre polícia e Ministério Público para que, através desta comunhão de energias, possamos, nós que integramos a sociedade, ter o direito de assistir a essas duas forças institucionais unidas contra a criminalidade. O deputado informou que o resultado das negociações realizadas pelo grupo de trabalho será entregue ao presidente da Câmara para que ele busque um acordo que permita a votação da proposta. Para participar do videochat sobre a PEC 37, acesse o link que estará disponível no portal Câmara Notícias a partir das 11 horas da manhã de terça-feira, 28 de maio. De Brasília, Vânia Alves. Vida News. É fundamental a participação popular nesta definição, ou seja, devemos ou não devemos impedir que o Ministério Público faça a investigação geral de políticos, de policiais, aonde realmente a polícia não estiver atuando. Na minha opinião, a gente tem que permitir sim, mas essa é uma grande discussão, até porque as classes policiais ainda estão tentando fazer com que esta regulamentação não aconteça e que a PEC, que limita o poder de investigação do Ministério Público, seja efetivamente aprovada. E a gestão de Beto Richa elevou o gasto com o funcionalismo público no Paraná aos maiores níveis dos últimos 10 anos. Um levantamento feito pela Gazeta do Povo mostra que em 2012 a folha de pessoal chegou a 3,96% do produto interno bruto paranaense, proporção que jamais havia sido atingida na última década. O gasto também equivale a 46,7% do orçamento do Estado, índice igual ao pior resultado durante o governo Roberto Requião, que foi em 2004. Os dados mostram que entre 2003 e 2012, o governo paranaense gastou pouco mais de 63 bilhões de reais com o funcionalismo. Só no ano passado foram 10 bilhões e 200 milhões de reais. O levantamento abrange 2 gestões de Roberto Requião, 9 meses da gestão de Orlando Pessutti e os 2 primeiros anos da administração tucana. O cenário tem sido considerado preocupante. No primeiro ano de Beto Richa, os gastos do governo com pessoal chegaram a 46,65% e no ano passado se manteve na casa dos 46,67%. Por ter extrapolado o limite prudencial, o governo ficou temporariamente proibido de criar qualquer despesa extra no pagamento da folha salarial do funcionalismo, o que inclui desde a simples contratação de um servidor até a criação de cargos e a concessão de aumento salarial. Os projetos encaminhados pelo Executivo para a Assembleia mostram que a administração busca de diferentes formas fôlego para fechar as contas. É o caso, por exemplo, do Caixa Único, que foi criticado na sexta-feira, você ouviu aqui, pelo ex-governador Roberto Requião. Hoje, a partir das 3h30 da tarde, o secretário de Estado, Luiz Carlos Rauli, ex-deputado federal, vai estar na Assembleia Legislativa para falar sobre esse assunto. Bem preocupante o nosso Caixa paranaense. 3h22, mais informações nacionais agora com Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi, boa tarde toda a equipe do programa Vida News e ouvintes também. Até junho de 2005, quando chefiava a Casa Civil da Presidência da República, o então ministro José Dirceu centralizava praticamente todas as ações do governo. Poderoso, nada acontecia em Brasília sem antes passar pelo seu gabinete.
flagrado no comando do Mensalão o maior esquema de corrupção política da história do Brasil. Ele deixou o governo, abriu um escritório de advocacia, até aí não tem crime nenhum, mas o que ele fez? Ele arregimentou clientes da iniciativa privada, empresários, e ganhou muito dinheiro, money, la plata, vendendo uma mercadoria muito valorosa, mais valorosa pra caramba, a influência no poder. Facilitar os negócios dos empresários com o governo federal. Mais esperta também, entrou no mesmo barco, a ex-ministra Eunice Guerra chefiou a mesma Casa Civil, aprendeu, né? Até setembro de 2010. Pilhada no comando de um esquema familiar que assessorava clandestinamente, Luciana, empresas privadas interessadas em fazer negócios com o governo. Ela foi demitida. Muito dinheiro, né? Acaba pegando demais e descobre. Assim como o Dirceu montou um escritório, também não tem crime. Um escritório de advocacia reuniu uma carteira de clientes na iniciativa privada e também lucra oferecendo acesso ao poder. Viu? Aí que está o crime. A novidade é que os dois ex-ministros agora estão operando juntos. Ou seja, antes de ir para a Casa Civil, passar pelo crivo da Casa Civil, passa pelos dois escritórios, né? Montaram em Brasília um Joint Venture do Lobby, uma parceria que atende empresas e empresários interessados nos mais variados negócios com o governo. Lembrando que José Dirceu, antes de ser condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha, era o consultor preferido das grandes empreiteiras, das empresas de telefonia e de bancos. Por quê? Porque dava vantagem a eles, é claro, todo mundo ganhava. Eunice Guerra, há menos tempo no mercado, mas espertíssima, tem seu nicho de atuação nas empresas e fundos de pensão, com interesses ligados aonde? Ao Ministério das Minas e Energia, onde trabalhou. O crime é assim, ele não para, ele muda só de caminho, o crime muda de caminho, né? Então os dois viraram agentes de trânsito, despachante de trânsito, despachante do governo federal. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, após a primeira rodada, qual a sua expectativa nos times paranaenses no Campeonato Brasileiro? Eu vou ler aqui algumas participações. O Rick Paranista diz o seguinte: ainda é cedo para cravar alguma opinião, mas o meu Paraná Clube parece que está dando sinal de vida. Se continuar na mesma pegada que tiveram sábado frente ao ABC, com o time jogando com vontade, honrando a camisa, e a diretoria resolver manter os salários em dia, provavelmente uma das 4 vagas de retorno é nossa. Lugar que, aliás, não deveríamos ter saído jamais, diz o Rick Paranista. O ex-prefeito de Pontal do Paraná, Hélio Queiroz, diz o seguinte: o principal é, sem dúvida, manter os salários em dia. Aliás, corintiano roxo, Hélio Queiroz. Mais participações aqui, o Emerson Guarda diz o seguinte: se for pela imprensa de Curitiba, não esperaremos nada de melhor. Agora, se for por pessoas sérias que acompanham o futebol, digo que o Curitiba irá brigar sim por uma vaga a Libertadores. Já o CAP vai brigar para não cair, diz o Emerson Guarda. O Cláudio Wilsbrandt diz o seguinte: a minha expectativa é de que os times paranaenses, como tem acontecido em quase todas as edições, atuem de forma servil como coadjuvantes de um poder político que age em meio a barganhas eleitoreiras e ditatoriais da CBF, que impõe regras forjando resultados a favor de clubes maiores, para poderem continuar no poder dessa política do pão e do circo. Pão caro, diga-se, de manipulação de massas. É a opinião do Cláudio Wilbrandt. O Marcos Paulo Prado diz: trevas, os 3 vão brigar para não cair. O Valdir Miguel de Souza, que é conselheiro do Atlético Paranaense, diz o seguinte: esse é o pensamento da 5ª comarca. Pequeno, o Paraná nunca se livrará dessa pecha. Não faz por onde em qualquer área, diz o Valdir Miguel de Souza.
O César Augusto Ulandowski, atleticano, diz o seguinte: vamos esperar as 5 primeiras rodadas para ter uma opinião mais concreta. Você também pode participar e daqui a pouquinho você vai ver aqui vai ouvir a opinião do Léo e do Ciro Júnior sobre o Campeonato Brasileiro, mas você também pode dar a sua opinião. Redes sociais, o nosso telefone 3029-9290 e também o torpedinho 9229-1359 estão todos à sua disposição. 3h28. Vida News. Crônicas. O que me assusta nesse episódio do falso boato, se é que existem verdadeiros, criticados por muita gente, inclusive pela presidente, com veemência, como costuma demonstrar quando contrariada, é mais que a tunga praticada pelos comparsas que permitiu ou ajudou a que a mesma fosse presidente. Como sempre digo, e não é frase feita, o PT desconhece limites. O que me assusta é que existem pessoas atrás dos números do Bolsa Família. Para o PT, são eleitores fiéis. Para os decentes, são seres humanos. A miséria significa a perda da identidade de cidadão. Em alguns casos, significa perder a própria condição de ser humano. São pessoas que, na maioria, precisam de um apoio para sobreviver. Existem espertalhões? Sim, mas derivados da visão míope de transformar um programa criado pela sensibilidade de Ruth Cardoso em uma máquina de criação de currais eleitorais. E o culpado maior é aquele que transformou um programa social em um instrumento eleitoreiro. Pobreza não é sinônimo de burrice. Pobreza não é sinônimo de vagabundagem. Que país restará aos que virão do futuro? Um país de parasitas? Um país de viciados em esmola? O Bolsa Família é o maior sistema de compra de votos do mundo. E a intenção não é ajudar, mas manter os miseráveis para que sejam, para sempre, dependentes da esmola do dinheiro do Bolsa Família. E com isso, garanto a perpetuação do poder nas urnas, pois são mais de 15 milhões de miseráveis dependentes da esmola. E o governo, atenção, o governo age como se os outros brasileiros que não compactuam com esse desgoverno, como se nós não contribuíssem para o programa social. Não! O Bolsa Família não é oriundo do PT. Não foi criado pelo PT. Não é mantido pela contribuição de lulopetistas. Não é programa do partido. Mas são recursos arrecadados de nós, que pagamos impostos astronômicos e que não concordamos com esse golpe, mas que queremos e exigimos uma aplicação destinada à educação, saúde e investimentos maciços em novos postos de trabalho. Estamos de olho. Me aguardem. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Esportes. Bom, e vamos falar de esportes. Vou começar por São Paulo. Bruno Carneiro traz a informação da Fórmula 1. Vamos lá, Bruno Carneiro. Num traçado em que são difíceis as ultrapassagens, o alemão Nico Rosberg, da equipe Mercedes, largou na pole position, liderou todas as voltas da corrida e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguido de Sebastian Vettel em segundo e Mark Webber em terceiro, ambos da equipe RBR. A vitória de Nico Rosberg
Rosberg teve um gostinho especial, pois ele repetiu o feito de seu pai, Keke Rosberg, que também venceu o GP de Mônaco há 30 anos atrás. Para o brasileiro Felipe Massa, foi um final de semana para ser esquecido, pois o piloto teve um acidente no treino de sábado e no domingo repetiu o mesmo erro na mesma curva e teve que abandonar a prova. Após o GP de Mônaco, a classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 fica da seguinte forma: o alemão Sebastian Vettel segue na liderança com 107 pontos. Em segundo lugar, vem o finlandês Kimi Räikkönen com 86. O espanhol Fernando Alonso vem em terceiro com 78 pontos. E em quarto está o inglês Lewis Hamilton com 62 pontos. O brasileiro Felipe Massa ocupa a sétima posição com 45 pontos. Já na classificação do Mundial de Construtores, a equipe RBR lidera com 164 pontos. A Ferrari vem em segundo com 123 e a Lotus está em terceiro com 112 pontos. A próxima corrida da temporada da Fórmula 1 acontece no dia 9 de julho no circuito de Montreal, no Canadá. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Nossa pergunta do dia é exatamente sobre esse campeonato. Após a primeira rodada, qual a sua expectativa nos times paranaenses no Campeonato Brasileiro? Antes de falar em cada um desses times, eu vou perguntar para vocês dois. Léo, qual é a tua expectativa? Dá para dizer já alguma coisa ou não? Não, é muito cedo para tudo ainda, né, Luciana? A gente vê que tem times grandes como o Atlético Mineiro, que perdeu para o Curitiba, é muito bem estruturado, acabou começando mal essa largada de Campeonato Brasileiro. Eu tenho toda a certeza que vai se reestruturar. A gente já vê coisas acontecendo. O Goiás, na minha opinião, vai cair esse ano de volta, não vai conseguir suportar aí o retorno à primeira divisão, mas eu analiso da seguinte forma: agora, na primeira rodada, realmente é muito complicado. A gente tem que analisar o que os nossos clubes estão fazendo. Diretoria, então, etc. Isso serve de alerta para todo mundo, para Atlético, para Paraná Clube e também para o Curitiba. O Curitiba ter ganhado ontem no Couto Pereira, ali no finalzinho do time do Atlético Mineiro, num jogo que o time todo esteve com uma disposição diferenciada, jogando para frente, não significa que o Curitiba vai fazer um campeonato excelente. E que a derrota de ontem do Atlético também não significa que o Atlético está com tudo perdido. Temos que colocar no papel todas as situações que vêm sendo apresentadas desde o início da temporada. Para o Atlético já é um pouco mais complicado fazer essa avaliação e essa comparação. Esse time vai sofrer bastante esse fato de não ter jogado, não ter esse entrosamento em campo e já ter todo esse desenrolar da temporada. Passando para o lado do Paraná Clube, também não significa muita coisa essa vitória, né? Essa primeira largada para todo mundo é muito prematuro, na minha opinião, de falar qualquer coisa. Eu vou sustentar aquilo que eu disse, que o Paraná Clube vai sim subir esse ano, na terceira ou na quarta colocação. Até postei esses dias para ficar registrado lá. Eu acredito sim na subida do Paraná Clube para esse ano. E vamos ser realistas com o Atlético Paranaense também, o Curitiba. Os dois vão ter que fazer um campeonato muito disputado, vão encarar aí vários desafios complicados pelo caminho. Ontem o Curitiba passou pelo Atlético Mineiro porque era o time reserva, vamos ressaltar isso, porque eu imagino aquele Atlético Mineiro calibrado aí com o Ronaldinho Gaúcho, com o Leandro Donizete pegando tudo no meio do caminho. Então, na minha visão, é muito cedo para se falar algumas coisas. O que eu tenho mais de certo é que o Paraná Clube vai fazer sim uma boa temporada. Atlético e Curitiba tem que tomar muita precaução, ter muita cautela nesse campeonato. Eu acho que não dá para tirar base de nada nesse primeiro momento. E você, Ciro Júnior, o que você pensa? Eu concordo em partes com o Léo, concordo na visão que ele teve do Paraná Clube. Como eu sempre estamos comentando que eu e o Léo, o Paraná Clube vai subir esse ano, tá com o time montado. A vitória contra o ABC lá em João Pessoa, da Paraíba, foi fantástica. O ABC não é um time pequeno, é um time pequeno, mas não é um time bobo. Venceu o Sport na Copa do Brasil agora, nos 2 jogos, já eliminou o Sport. É um time que sempre está incomodando, e lá no Nordeste está sempre nas semifinais e finais da Copa do Nordeste. É um time que sempre é um time guerreiro, está sempre incomodando os grandes. O Paraná Clube, no meu ver, não é grande no futebol brasileiro, mas é grande nessa Série B. Nessa Série B, tirando o Palmeiras e talvez o Sport, é a principal camisa que tem nessa Série B. Vai subir, acredito muito nisso. Se não tiver, oxalá que não tem nenhum problema de salário no Paraná Clube. O Paraná Clube verdade. Tem time,
gente, o Dado Cavalcante é o melhor técnico dos 3 times do Paranaenses. O que o Drubski fez ontem, a gente vai comentar daqui a pouco do Atlético, foi lamentável. Inclusive, na coletiva, a gente vai ouvir aí que ele falou que foi um teste importante perder pro Fluminense. A gente vai ouvir isso daqui a pouquinho e você vai ouvir de perto, ou seja, não tá inventando nada. Falar que foi um teste, um jogo de primeira divisão, realmente lamentável. O Atlético vai pegar agora o Cruzeiro quarta-feira, já perdeu um jogo que não podia perder, jogou bem, Luciano, é verdade, jogou bem contra o Fluminense, mas não tem atacante. Como não tem atacante... jogar bem não significa 3 pontos, meu amigo. É isso que eu falo sempre, eu prefiro o resultado. Resultado é o que vale, pode jogar muito mal, mas se você conseguir levar os 3 pontos pra casa, tá ótimo. Dos 3 times desse Campeonato Brasileiro, o Atlético, Curitiba na Série A e o Paraná na Série B, o que mais me preocupa é o Atlético, porque o Atlético não tem base. O Atlético não sabe como que está esse time. A gente acha porque jogou contra o América Natal ganhando 6-2, mas o América Natal já começou a Série B perdendo também. Veja, Ciro, eu já volto um pouco mais atrás no tempo. A gente não pode esquecer que esse Atlético Paranaense subiu com as calças na mão diante do Paraná Clube no Janguito Malucelli e quase que ficou na E é praticamente o mesmo time. É praticamente o mesmo time que está agora na Série A. Muito se falou em reforço. Eu não vi esses reforços chegando. Tem 2 jogadores que jogaram ontem. Quem é o Jonas? O reforço é o Jonas. O Jonas que não jogou também ontem, não conta, né, gente? Eu conheço o Jonas. Eu cobri o Curitiba enquanto ele teve aqui em Curitiba, eu cobri. O Jonas não vai resolver o problema. Tanto que o Jonas é banco. O Léo já começou como titular ontem. Tem que destacar o Ciro, que foi uma boa contratação. Mas também não jogou nada ontem também, ainda não veio, né? Não entrou. Não mostrou. Ainda não. Então, uma esperança no Douglas Coutinho, essa acredito que seja a esperança do torcedor atleticano, vai ter que trazer gente. Que ele melhore, né? Que melhore. Que ele tá com pubalgia, tá com problema médico. E vai precisar. O Curitiba venceu ontem na garra, mais na garra, na força da torcida, do que propriamente na técnica do time do Atlético Mineiro. Eu vi só os melhores momentos. Então, dos 3, você tá apostando no Paraná. Clube. Nos 3, eu acredito, momento, afirmo que o Paraná Clube vai subir. O Curitiba e o Atlético, o Curitiba eu acredito que vai ficar lá na intermediária, nono até o 13º. Isso, aquela Copa Sul-Americana e tal. Se reforçar o time, ou o Keyson voltar com qualidade, que é um grande jogador. De nono a 15º, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E os times que vão cair, eu acho que ver hoje Goiás, Bahia e Portuguesa, são 3 candidatíssimos à Série B desse ano. E por isso que eu não tenho muita preocupação com o Atlético e o Curitiba caiam. Mas queremos risco, que... Não, risco existe, claro. Que existe. Como existe o risco do Vasco também, apesar de ter vencido, né? Mas é um candidato sério à segunda divisão. Pra você ver como a largada não significa nada. Eu acho que vamos ver como é que vão ficar esses times no decorrer do campeonato. Esse Vasco fica pelo meio do caminho. Fica assim. Eu tô curioso com o Atlético e Cruzeiro quarta-feira na Vila Olímpica. O Cruzeiro venceu de 5-0 o Goiás e vem com o time completo pra cá. Aí sim vamos ver se o time do Atlético não vai ter desculpa em casa contra o time grande. A desculpa vai ser essa, que o time não jogou pra valer ainda, tá se entrosando. Mas você vai jogar quando pra valer? Pois é, Esse é o problema. Se em casa quando o Cruzeiro não jogar pra valer, vai jogar quando? Na minha opinião, o que fez o Petralha com a prerrogativa lá de apresentar o Sub-23 e preparar esse time pro Campeonato Brasileiro, esse time já tinha que entrar voando. Já tinha que entrar voando, sem dúvida nenhuma. Bom, algumas participações aqui sobre esse mesmo assunto. O Glauco Silveira diz o seguinte: eu acho engraçado alguns torcedores que falam da imprensa, mas são piores do que a imprensa. Como pode ter noção do que vai acontecer em um campeonato depois da primeira rodada? Eu não posso dizer se esse ou aquele serão ou não campeões, e nem quem vai ou não cair, mas sou honesto e sincero em dizer: eu quero o CAP campeão e o Coritiba na segunda divisão. O César Augusto Landowski diz o seguinte: perguntem a esses pseudo-analistas de futebol, já que eles têm uma bola de cristal, qual será os números da Mega Sena de quarta-feira. E a Cláudia Regina Gabardo diz o seguinte: jornalista, amiga nossa, diz: sabe Deus, só sei que o Coxa é pra lá de bipolar, diz a Cláudia Regina Gabardo. Mas uma coisa, Luciano, que essa participação que você leu agora é interessante, que ninguém aqui tá dizendo quem vai subir, quem vai cair, quem vai... o César Landowski. Que ninguém tá falando bola cristal nem nada. É apenas dando uma opinião, como qualquer um, como os nossos ouvintes também estão dando as suas opiniões. Lógico. O que eu concordo com eles é o seguinte: muitos analistas já querem prever terra arrasada no Atlético, quer dizer que o Curitiba não vai pra frente em lugar nenhum. Não é bem assim. E publicações locais ainda. Sempre locais. Publicações locais. Sempre locais. Mal começou. O que a gente tem que analisar é o seguinte: muita gente se apega apenas no resultado e no que está acontecendo. A gente vai falar daqui a pouco, eu vou falar do Curitiba daqui a pouco, e já deixo enfatizado desde já. Aqueles problemas que tiveram até pouco tempo atrás, os mesmos problemas do começo do ano continuam,
meus amigos. Eles não acabaram porque o Coritiba foi lá e derrubou o time misto do Atlético Mineiro dentro do Couto Pereira com a torcida gritando e se esgoelando num frio danado no domingo à noite. Não mudou nada, continuam os problemas. Reservaram aí, selecionaram o Vitor Ferraz como craque do Coritiba nessa rodada. Eu acho que confundiram ele com o Geraldo, porque os dois laterais do Coritiba continuam lamentáveis. O Vitor Ferraz acertou 2 cruzamentos ontem, um deles foi o gol. E ainda postei no Facebook no intervalo. A partir do momento que os laterais e o centroavante começarem a funcionar, acontece o gol. E aconteceu o gol do Coritiba. Bom, já vamos falar então dos jogos todos. Vamos lá, senão a gente vai devagar e não entra nos jogos. Vamos começar pelo Campeonato B, Paraná Clube, Ciro. Então, Luciano, o Paraná Clube foi surpreendente. Não só pela vitória, que a vitória, apesar de eu ter votado no empate aqui, mas vitória também estava nos planos do torcedor paranista, apesar de achar que seria difícil. Mas como foi num campo misto, para 300, 400 pessoas no jogo, né, que foi em João Pessoa, segundo o pessoal de João Pessoa lá, que eu estava vendo no Facebook, um grupo de João Pessoa, eles nem sabiam que eu estava tendo no jogo do ABC contra o Paraná Clube. Que beleza, lá. Hein? Não teve divulgação nenhuma da imprensa, só quem é torcedor do ABC mesmo, que foi lá de Natal para João Pessoa, que dá 200 e poucos quilômetros, que foram no jogo lá. O Rubinho fez um gol, o Ronaldo fez o segundo gol e o Ronaldo fez um golaço, Luciano, que se não tiver hoje naqueles principais programas esportivos da noite que tem na TV a cabo, dos gols da rodada, é muito injusto. Ele deu um lençol no goleiro, passou pelo goleiro e bateu de primeira pro gol. Realmente um golaço, o Ronaldo foi o melhor jogador em campo e eu gostei muito de ver o time do Paraná Clube, Luciano. Todos os jogadores, inclusive os atacantes, o Ronaldo, o Rubinho, para trás da linha da bola, na marcação, e quando pegam a bola do time adversário, no caso o ABC, partem com velocidade para o contra-ataque. É isso que o Dado Cavalcante fazia no Mojimirim, assim que ele foi o quarto colocado do Campeonato Paulista da Primeira Divisão e assim que ele começou com o Paraná Clube. Ou seja, com um técnico bom e jogadores com raça, que os jogadores mostraram que tem raça ontem, o Paraná Clube pode ir longe nesse Campeonato Brasileiro. Amanhã já tem jogo de novo, não dá nem para treinar, nem para descansar. Hoje, a coisa tá complicada. Hoje o Paraná se representou agora à tarde na Vila Olímpica do Boqueirão e amanhã já vai ter o jogo às 3 da tarde, também na Vila Olímpica do Boqueirão. Ou seja, vai ter só aquele regenerativo, aquela piscininha, aquela coisa básica, para já pôr de novo o time amanhã contra o São Caetano. Essa tática que usa o Dado Cavalcante no Paraná Clube é muito interessante porque hoje o futebol é muito mais físico do que técnico. Então jogar dessa maneira que ele joga, numa Série B, onde a maioria dos zagueiros são duros, né? Você que não sabe o que é um zagueiro duro, aquele cara que não consegue correr, não tem a condição de segurar aí um atleta um pouco mais habilidoso, é muito boa essa estratégia. Espero que o Paraná Clube siga assim, né? Continue, não perca essa essência no meio do caminho. Não, e o Ronieri, o lateral que veio do Mojimirim, que jogador. Jogador bom, né? Que jogador, ele que fez o cruzamento pro gol do Ronaldo, do gol do Rubinho, ele jogou muito. Esses 5 jogadores que chegaram agora, inclusive o próprio Ronaldo foi melhor em campo, mostraram que são jogadores que serão titulares e serão bons jogadores pro Campeonato Brasileiro. O Paulinho foi bem ontem. Que bom, foi bom que a gente estava até criticando aqui a contratação. Não, que pro ataque ele é nulo, mas na marcação ele estava ajudando, deu raça também. E isso que importa, a Série B às vezes é mais raça do que técnica, como bem disse o Léo. Então os ingressos pro jogo de amanhã é um jogo atrás do outro agora, é isso que eu gosto, o Campeonato Brasileiro é gostoso por causa disso também. Amanhã já estão à venda hoje o ingresso pro jogo do Paraná Clube e São Caetano na Vila Olímpica às 3 da tarde. O ingresso é R$60, R$30 a meio ingresso. Muita gente trabalha, eu sei que não dá para convocar todo mundo, mas eu sei que às vezes não consegue fugir à tarde ou só estuda. Vão à tarde prestigiar esses jogadores que eles merecem. Bom, ninguém acertou esse placar, mas eu cheguei perto, hein? Eu apostei no 2-1, o Léo também chegou perto, apostou no 3-1, né? Pois é. Vamos lá, então, Coritiba. Coritiba jogou ontem, 6h30 da tarde, a bola rolou no Alto da Glória. Primeiro tempo, Coritiba nos 30 primeiros minutos não conseguiu resolver muita coisa, Luciano. Acabou perdendo várias oportunidades, insistia num caminho complicado pelas laterais e aí depois o time começou a se acertar, começou a se encaixar e fez os últimos 15 minutos muito bem. Pressionou muito bem no começo e depois o Coritiba foi começando a evoluir, foi começando a facilitar o futebol e tendo jogadas mais agudas. Destaque do primeiro tempo, Geraldo. Jogou muita bola no primeiro tempo, Geraldo. Fez jogadas impressionantes e o Júnior Urso perdeu um gol incrível, Ciro. Depois, se puder dar uma olhada em casa, você ouvinte também, perdeu um gol incrível o Júnior Urso, que tá precisando pegar uma aula aí. Pega um cara que faz bastante gol como o Alex e pega umas manhas. Júnior Urso, não bate logo de cara, ameaça que vai bater, bate no cantinho do goleiro. Ele geralmente chuta em cima do goleiro. Ontem ele fez um arremate muito bom, mas contou a competência aí do goleiro Vitor, que é um grande goleiro.
goleiro e pegou essa bola pelo rabo e conseguiu evitar o gol do Coritiba. Hein, Léo, vou te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Eu vou fazer uma pergunta que os treinadores vão achar absurda a minha pergunta, mas torcedor e quem é analista geralmente não acha. Sim. Teria lugar no time com o Rafinha e Geraldo jogando juntos? Pois é, aí teria que ver como é que ele faria a composição tática desse time. O Rafinha porque poderia jogar na esquerda. Teria que lateralizar o Geraldo da mesma maneira que às vezes ele utiliza o Gil. Então aí depende da mexida que vai ser atrás. Atrás ou no meio. Precisaria fazer uma mudança tática. Mas aí, por exemplo, se você vai pegar e vai colocar um Geraldo dentro de campo, vai ter que dançar o Robinho, por exemplo. Pois é, o Robinho tá andando em campo. Vai ter que deixar bem centralizado o Alex, vai ter que colocar numa lateral o Rafinha e na outra o Geraldo. Né? Na meia lateral ali para poder fazer os trabalhos. É uma situação tática a se analisar bem minuciosamente. Você lembra que o Ivo Wortmann fez algo parecido com o Coritiba? Ele, em vez de colocar laterais, ele colocou dois pontas ofensivos, um em cada lado, e deu certo um tempo no Coritiba. Pois é, mas com essa zaga lenta que o Coritiba tem é meio complicado, né? Eu concordo com isso, por exemplo, se a gente tivesse ali o Leandro Almeida jogando ao lado do Emerson. Na minha opinião, o William tem que voltar a ser titular do time. Falaram que ele tá numa fase ruim e tal, mas o William é o titular, é o camiseta número 5 do Coritiba. Ele tem que voltar para essa posição. Quem sabe compondo com o William ali no meio de campo, ali trabalhando como volante, possa ter essa condição de jogar com os dois. Será que esses boatos que tiveram do William sendo cogitado para ir pro São Paulo, por causa do Ney Franco, eu teria convidado, não mexeu com a cabeça dele, talvez? Não, o William é um jogador pé no chão. Eu conheço muito bem o William, um menino que eu acompanhei nessa transformação aí da base pro profissional. Foi justamente na época que eu cobri o Coritiba que ele foi revelado. Ele é coxa branca, ele é curitibano, ele gosta muito do time, ele gosta muito da torcida, do estádio, de tudo que envolve o Couto Pereira. Só para você ter uma ideia, Ciro, no Atletiba da final ele não pôde jogar. Quando ele subiu e chegou na parte reservada para as esposas e os familiares dos jogadores, no camarote lá no Couto Pereira, que foi construído até há pouco tempo. Antes ficava todo mundo misturado, agora fica todo mundo no mesmo local. As famílias dos jogadores ficam juntas, a comoção foi total. O William não conseguiu assistir o jogo de tanto que ele chorou antes da partida. Pô, bacana. Então é um atleta que está muito bem antenado com o Coritiba, é um menino de cabeça boa. Então eu acho que a situação realmente dele, no momento agora, é física, né? Ele ficou um tempão muito parado, então essa opção aí do Marquinhos Santos, eu acho que ele tem que voltar realmente a ser o titular. No segundo tempo, Luciano e Ciro, o Coritiba acabou tomando aí um balde de água fria, a torcida estava muito quente, estava todo mundo apoiando demais, mas acabou tomando o gol o Coritiba, um gol lamentável, uma falha do Vanderlei. Ele falou na rádio que não foi falha dele, que o David pulou na frente da bola e acabou não vendo, mas tem que cobrir o canto, né, Ciro? Cobrir o canto da trave na hora da cobrança do escanteio, né? Na hora que ela vem na bola parada, você tem que estar esperto ali para não ter esse perigo, esse problema dela pingar na tua frente e passar do teu lado. Bom, bola pra frente, continua a partida, o Coritiba conseguiu se superar, 2 belos gols aí, o Coritiba conquistando essa vitória. Destaque pro Arthur, que fez o gol, destaque pro Lincoln, e hoje eu vou elogiar o Marquinhos Santos, que fez as substituições corretas, as substituições inteligentes. Eu só não achei muito legal a saída do Alex, ele acabou, entre aspas, poupando o Alex e colocando o Lincoln em campo. Substituiu aí experiente por experiente, acabou dando certo. Eu gostaria de ter visto mais até o fim do jogo o Alex, mas vou dar o crédito pro Marquinhos Santos, que ontem mexeu bem no time, organizou o time muito bem, soube posicionar muito bem, e então fica aí o meu abraço pro Marquinhos Santos, que fez um trabalho muito legal ontem. Destaque pro Lincoln, destaque pro Botinelli, que reestreou no futebol, voltou a jogar bola ontem, estreando com a camiseta do Coritiba, fez alguns minutos legais, foi boa a participação dele, não comprometeu em nada, mas vai levar um mês ainda para ele entrar no ritmo, voltar a jogar bola, que afinal ele ficou quase 6 meses aí parado. Fez uma estreia legal ontem o Botinelli. O destaque da partida, na minha opinião, foi o Geraldo. Continuo achando que os dois laterais estão fracos. A fase do Vanderlei é ruim, porque não tem uma sombra, eu estava pensando nisso ontem, não existe uma sombra para ele na posição, e o David tem que trabalhar mais próximo da área, ele sai muito e perde muitas oportunidades, aí o Coritiba insiste naqueles cruzamentos e acaba não dando certo. Já é difícil dos laterais conseguirem acertar, quando acertam às vezes não tem ninguém de estatura para fazer os gols.
Tá legal, foi muito boa essa estreia, tem que ficar de olho nos velhos problemas e o Coritiba precisa jogar da maneira que veio jogando a partida toda ontem. Jogar pra frente, colocando o pé, tocando a bola pra frente, sem irritar os torcedores. Vanderlei tem que aí dar uma benzida, trabalhar melhor, logo essa fase passa, não dá pra condenar o cara. Fez uma defesa importantíssima ontem, o Luan entrou na cara do gol e ele conseguiu fazer um milagre ali, poderia ter comprometido essa vitória. Vamos ver como é que se comporta o Coritiba agora diante ao Bahia. Tem, na minha opinião, a obrigação de chegar lá em Salvador e faturar o Bahia, porque o Bahia não vive uma fase boa, é um dos candidatos a cair e eu faço votos que o Coritiba traga os 3 pontos da mata. Tem que trazer, Coritiba, tem que jogar como jogou. Agora, se chegar lá, Ciro, tocar a bola de lado, segura pra cá, pra lá, sem objetividade, com certeza não sai do lugar. E tem que... Pode falar, Ciro. Então, tem que, falando com o jogo do Bahia contra o Bahia, lá em Fonte Nova, tem que aproveitar que o torcedor do Bahia tá de mal com o time. O torcedor do Bahia, no último jogo, teve menos de 100 pagantes em casa. Protesto e tal. Protesto. O Bahia já começou perdendo agora. Ou seja, o Coritiba tem que chegar lá e tem que ir pra cima. Que se ficar, né, que nem o Léo falando, se toca a bola ali, não vai ser muito produtivo pro Coritiba, não. Bom, surpreendente o Coritiba, nenhum de nós conseguiu acertar o placar. E quem chegou mais próximo foi você, Ciro, que apostou no empate. Eu já fui otimista no empate. Exatamente. Vamos falar então do Atlético Paranaense, primeiro sub-23, Ciro. Pois é, vamos então, boa notícia no Atlético, né? Vamos começar pela boa notícia. Sempre o sub-23 é boa notícia o Atlético, então o sub-23 foi campeão agora na Holanda, foi campeão semana passada na Alemanha e agora conquistou na Holanda. Ele venceu na final, o Atlético Paranaense venceu com gol do Guilherme, o time do Júlio César, goleiro Júlio César, claro que é o time sub-23 do Queen's Park Rangers, e conquistou o campeonato chamado Isaac Osmanov Cup. O Atlético, então, jogou com Lucas Macanhã no gol, Jean-Felipe, Paulo Sérgio, Ervin e Anderson Tasca, Michael, Hernani, Bruno Pelissari e Gustavo, Dominique e Guilherme. Ou seja, foram 5 partidos que o Atlético disputou, foi campeão de novo, segundo título seguido no exterior. Parabéns para a rapaziada do Atlético, né, Luciano? Bom, parabéns para os meninos do Sub-23. Sobre o titular, eu tenho aqui uma participação já do Glauco Silveira, que diz o seguinte: eu acho que o Cap jogou bem ontem, foi uma infelicidade ter perdido a partida, porém o Fluminense levou o sufoco do Furacão. Há muitos anos, diz ele, eu não vi o Cap dando pressão em alguém. Mas é que tá, que é a pressão, mas quantas defesas o goleiro fez? O goleiro do Fluminense fez? Fez uma defesa importante. Aí não é pressão, não chuta pro gol, e chuta pra fora. Eu acho o atleticano tão otimista. O atleticano é, claro, isso é importante. O Atlético deu 19 chutes pro gol contra o Fluminense e o Fluminense deu 8. O Atlético teve 54% de posse de bola, o Fluminense 46%. Mas é posse de bola burra, que quem fica tocando bola, vai pro ataque, fica lá circulando, fica cruzamento pra área. Aquele passe de lado e passa pra trás, e daí pega o volante, joga lá no goleiro e volta a bola, joga a bola no lateral. O pior ainda é quando se tivesse ganhando, você ainda brinca de olé, né? Mas não é o caso. Aí é estratégia. Não é o caso. Aí o cara pega, toca a bola pro zagueiro no meio, o zagueiro não sabe o que fazer, mete um bico na frente, perde a bola, toma contra-ataque. Pô, gente, nossa, que é isso? O Atlético pôs 2 bolas na trave também, vamos ser justos. O Ederson deu uma de Alex, ele que bateu chutou as 2 bolas no travessão do Fluminense. O Cleverson, como que o Cleverson me faz um pênalti daquele? Só faltou MMA, só apareceu UFC, foi um pênalti burro. O atacante de costas pro gol fez o pênalti, o Fluminense começou lá com o Rafael Sobis, fez o gol de abertura do placar. O Atlético lutou, conseguiu empatar. E logo depois tomou o segundo gol, foi desanimador. O Atlético, infelizmente, falam que jogou bem, mas jogou bem, precisa vencer. Ou no mínimo empatar fora de casa contra o time absolutamente reserva do Fluminense. Porque imagina se o Fred estivesse jogando com o time titular mas não, o Fred ia pedir música no Fantástico. É verdade. Não, é verdade. Infelizmente, se o time está jogando com o time inferior, o time C do Fluminense, que os bancários também não jogaram, tem a obrigação de chegar lá e mostrar ritmo e ganhar o jogo. Não adianta ficar lá tocando bola, chutando a bola de longe, batendo a trave e ir para fora. Dos 19 chutes que o Atlético deu, pelo menos 14 foram chutes bizarros, que não deviam nem estar nas estatísticas. E é uma estatística enganosa. Ou seja, infelizmente o Atlético não foi bem, na minha opinião, podem me criticar à vontade. O Atlético não mereceu vencer, que quem merece vencer faz mais por onde. Tem que pelo menos lutar, fazer o gol. Só que o problema é que o Ederson estava jogando bem, legal. O que acontece? O Drubsky tira ele. E o Marcelo fica lá a grande parte do jogo jogando. O Marcelo é uma figura nula, Luciano. Uma figura nula no Atlético Paranaense. Não é jogador de primeira divisão. Infelizmente, a diretoria do Atlético, já que o Drubsky me mantém ele, tenta chegar de diretoria do Atlético e emprestar o homem. Porque, sinceramente, não adianta. O Marcão já caiu a ficha. Eu não sei o que vai precisar acontecer para a diretoria do Atlético notar que faltam os reforços sérios, gente. Falta reforços sérios. Com certeza. Falta lateral esquerdo. O futebol
brasileiro de 2011 para cá mudou absurdamente, poucas pessoas notaram. Você pega aí o Cruzeiro, a reserva tá recheada de craque. Você pega o Atlético Mineiro, o terceiro time do Atlético Mineiro hoje é melhor que o Coritiba, o Atlético e o Paraná juntos. Você pega o Inter, só tem craque, o Grêmio só craque. Nossa, eu tô vendo o Corinthians, pô, não tem como é que vai disputar com eles um jogador remanescente. E quando a gente tem a chance de pegar um time reserva desses homens, e uma bucha. Não, e depois ainda me vem o técnico dizer que é um teste. É o teste. Aqui não tem teste, meu amigo. Ah, que teste é esse? Contra o Fluminense, contra o time B do Fluminense. Teste é a Série B em dezembro. Vamos ouvir, depois a gente volta aqui. É um time jovem, um time que está trabalhando muito, é um time de qualidade e que realmente jogou hoje para vencer, como vem fazendo há muito tempo, todas as partidas, e mereceu vencer, fez por onde vencer, infelizmente cometeu alguns erros, poucos erros na verdade, se comparado ao próprio adversário, mas erros que foram fatais e erros tanto ofensivos quanto defensivos. E acabou que a gente não conseguindo concluir as chances que criamos, as muitas chances. Felicidade também do goleiro adversário, felicidade também nas bolas na trave. Enfim, hoje tivemos umas coincidências que nos prejudicaram e paciência, estamos muito tristes hoje, mas até amanhã a coisa passa e vamos nos preparar para o próximo jogo. O Abel ainda falou o seguinte, é um time que do meio para frente é incrível, eles vão para cima, às vezes até demais. Falta um toquezinho de experiência, de repente, nessa equipe? Eu acho que falta passar esses 2, 3 jogos, tirar essa adrenalina desse início de competição. Temos realmente alguns jogadores que nunca disputaram a Série A, então vão passar por isso, vão sentir que o jogo é igual aos outros que eles têm praticado, e aí o futebol vai prevalecer, qualidade eles têm, jogo nós temos para mostrar, como ficou um pouco demonstrado aqui, nós temos muita coisa ainda para mostrar. Eu acho que isso vai se encaixando e nós vamos mostrar que estamos nisso, que viemos para ficar e para fazer coisa bonita. Pois é, tá aí então a palavra do treinador. Eu tenho aqui uma participação do professor Morozinski, ele diz o seguinte: acho que reprovamos no teste, então. É a opinião do professor. Dúvida. Só para corroborar o que o treinador falou, os jogadores do Atlético que nunca tinham disputado a primeira divisão, que jogaram ontem, são o Léo, o Kleberson, Pedro Botelho, Felipe e o Ederson. Felipe também jogou figura nula, não jogou nada. Paulo Baier entrou, deu um toque de bola com melhor qualidade. Pena que o Paulo Baier tem 38 anos. Se o Paulo Baier tivesse 32, 33, seria uma ajuda incrível para esse time que está precisando. Pedro Botelho também não joga nada, lateral esquerdo, que já está há algum tempo aqui, nunca mostrou para que veio. O Atlético precisa mesmo de um meio campo, precisa de zagueiro, precisa de um lateral esquerdo que saiba jogar, e é um atacante, Luciano, um atacante matador, estilo do David, que o Léo às vezes dá uma criticada, mas é um jogador que o Atlético não tem. O Atlético não tem um Alex, não tem um David, não tem um Rafinha. Não, tá longe, não infelizmente. Não tem um Geraldo. O Geraldo põe o Marcelo no bolso e o Geraldo é reserva do Atlético Paranaense. Do Coritiba. Do Coritiba, exatamente. Mas vamos falar de coisa boa do Atlético, então. Hoje foi aberto, então, para os sócios, para os atleticanos que não são sócios, poder fazer virar sócios do Atlético Paranaense. Tem que entrar lá no site www.sociofuracão.com. São 45 dias que estão abertos para fazer a sua filiação. São, segundo estimativas do Atlético, o Atlético deve fechar o ano com 30 mil sócios. Vamos torcer para que seja verdade. E que o Atlético está precisando de torcedor, precisando de receita, né? Sem estádio? Sem estádio. É mesmo sem estádio, é. Não, mas vai dar. Eu também acredito na paixão do torcedor. Se fosse, eu vou falar o português correto para você. Se fosse mesmo, tava todo mundo, não teria saído nenhum sócio por conta dessa paralisação da arena. É muito difícil esse trabalho, não dá para duvidar, mas eu creio que chegue nesse número quando a arena for inaugurada. Tem vantagens, Léo, tem vantagem para quem fazer já. Por exemplo, quem faz já tem vantagem de paga R$70 por mês apenas, e depois tem 2 anos de paga metade do valor da Arena Baixada. Para quem só fizer o seu título depois, quando a arena estiver pronta, já vai pagar o valor integral. Brasileiro, você sabe como é que é, né? Eu acho difícil. Vamos ver. A gente depois vai discutir isso aqui. Com relação ao Atlético Paranaense, foi exatamente o inverso, viu? O menos otimista foi o Léo, que chegou mais perto do resultado, que deu 1-1. Tanto eu quanto você acreditamos que o Atlético Paranaense levava essa
do Fluminense. E vamos torcer agora que o jogo do Atlético que vai mostrar para que o Atlético veio fazer, pelo menos até a Copa das Confederações, esse jogo contra o Cruzeiro. Agora sim vão pegar um time forte, que vem com o Dagoberto, vem com toda a rapaziada forte lá, e vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos ouvir agora mais uma entrevista também ainda no esporte. Antes de ouvi-la, Rogério Ataíde está dizendo: parabéns, Ciro, você fez um comentário muito autêntico sobre o jogo em si do Atlético, não fica mudando de opinião de uma hora para outra. Vai em frente, excelente comentário, uma visão real dos fatos e não fantasiosa. O pessoal está ouvindo aqui e gostou muito, inclusive amigos meus comentaristas esportivos. É isso aí, garoto, diz o Rogério Ataíde. E o Glauco Silveira diz o seguinte: se fosse 9,9 que nem o Coxa, quem sabe? E dá risada. Não entendi. Falando do sócio. Se Não fosse 9,9, ele acha que realmente iria conseguir encher R$ 9,99. Ah, não, esse aí é o plano. Esse é o plano. Falando do plano do sócio. Falando do plano do sócio. Com certeza. Vamos lá, 4h04. Vida News. Entrevista. A gestão de Mário Celso Petralha frente ao Atlético Paranaense entrou numa fase diferente, agora de caça às bruxas. O primeiro a ser retirado do Atlético Paranaense porque foi acusou de favorecer, o presidente de favorecer parentes na celebração de contratos para a reforma da Arena da Baixada, foi o advogado José Cid Campelo Filho, e é com ele que a gente conversa agora. Doutor Cid Campelo, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, doutor Cid, como é que o senhor recebeu essa notícia de exclusão do quadro associativo do Atlético Paranaense? Veja, eu recebi com muita tristeza. Primeiro porque o time o Clube Atlético Paranaense é meu time do coração. Eu sou associado do clube há muitos anos. Sou torcedor do Atlético e uma vez Atlético, sempre Atlético. Em segundo lugar, estou tomando todas as providências no sentido de que seja restabelecida a justiça e eu volte a pertencer ao quadro associativo do Atlético, mesmo porque as providências que eu tomei foi no sentido de beneficiar o clube, ressaltando, e não fiz denúncias, eu me insurgi contra os contratos que foram feitos pelo Atlético, beneficiando outrem. Bom, na realidade, somente por causa disso é que o senhor está sendo excluído, doutor Cid? Do processo disciplinar que foi aberto contra mim, a acusação é essa. A acusação é que eu teria se manifestado junto à imprensa quando eu deveria ter me manifestado dentro do clube. E é legal, está previsto esse tipo de exclusão do quadro associativo por um motivo como esse? Não, eu entendo que não, mesmo porque a Constituição assegura a todos a liberdade do pensamento. Vejo como isso é uma forma de censura. E estou tomando as providências, então, junto ao Poder Judiciário, para que haja o restabelecimento da minha condição de sócio e que também seja assegurado o meu direito de liberdade de pensamento e de expressão. Ok, Cid Campelo, obrigado pela entrevista e participação aqui com a gente do Vida News. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Um grande abraço. Nós conversamos com Cid Campelo Filho, ele que é advogado atleticano e foi vice-presidente do Clube Atlético Paranaense. Vida News. Bom, sobre o Cid Campelo, nada mais a falar, ele vai recorrer realmente da justiça. Ele mesmo disse que foi um problema de divergência pessoal com o presidente Mário Celso Petralha, que não poderia colocá-lo para fora do quadro associativo do Atlético Paranaense, já que há muito tempo ele era sócio. Diz que vai recorrer da justiça quanto a isso. Ciro. Tem mais que recorrer mesmo, Luciana. Por exemplo, eu imputo no Mário Celso Petralha o melhor presidente da história do Atlético Paranaense. Muitos falam em Joffre Cabral, em Farinhaque, mas... Não, mas sem dúvida nenhuma o Petralha foi melhor. Mas tem atitudes do Petralha que, infelizmente, não desagregam. Isso que ele fez. O Cid Campelo, vamos dizer que o Cid Campelo errou. Errou lá, mas isso não é motivo para fazer isso. Não é motivo para exclusão. Não é motivo para exclusão. Então eu tenho certeza que o Cid Campelo vai conseguir na justiça a sua volta ao quadro de sócio do Clube Atlético Paranaense. E vai conseguir, com certeza. Não tem cabimento uma arbitrariedade dessa. Foi no mínimo uma atitude ditatorial. Eu quero dizer que eu entrei em contato, sim, com o presidente Mário Celso Petralha, mas infelizmente ele ainda não me retornou. Eu gostaria de ouvi-lo também. Não retornou? Ainda não retornou. Né? Se ele tivesse retornado, seria novidade. Daí você estaria realmente tenso, né, para saber o que foi que ele disse. Segundo as informações do Paraná Online, o próximo alvo vai ser o ex-presidente Marcos Malucelli, também os que estiveram junto com ele à frente do Atlético Paranaense entre 2009 e 2011. Hoje, o Marcos Malucelli já andou se defendendo na imprensa aqui. Mas o Marcos
está se defendendo atirando nos outros, em vez de se defender. Vamos pôr todo mundo na rua, fora do quadro. Fora do quadro associativo do Atlético Paranaense. Mas o motivo para banir o Marcos Malucelli seria incompetência na gestão do Atlético, né? Na realidade, o Marcos Malucelli, ele tem uma ação judicial contra o presidente do Atlético Paranaense, e isso já seria motivo para exclusão, segundo o regimento do Atlético, que foi aprovado em 2008. O presidente não pode processar o clube e nem a diretoria do clube. Ah, mas daí tá errado. Então, nesse caso, ele poderia sim ser excluído, haveria já digamos assim, um momento propício para isso. O advogado dele é um dos melhores do Paraná, o René Dotti. Então eu imagino que o Marcos Malucelli consiga sim se defender e consiga reverter a possibilidade de exclusão dos quadros do Atlético Paranaense. Apesar que eu não sei o que o atleticano pensa sobre isso não, mas enfim. Nossa, isso daí daria uma pauta. Daria uma excelente enquete aqui pro torcedor atleticano. Vamos fazer de conta que é o Clube X que nós estamos falando aqui agora, tá? E aconteceu o que aconteceu, o Marcos Malucelli era presidente do Clube X. Qualquer presidente pode passar por isso. O Cirino passou por coisa pior dentro do Curitiba e não foi expulso. Eu acho que essa situação e essa condenação que estão dando para ele, para todos que trabalharam com ele, e no fim de toda a história eles prestaram um serviço para o Atlético Paranaense, não interessa se bom ou se ruim, que também nem todo mundo concorda que o Petralha foi melhor. Claro que não. Por isso vai chegar um outro presidente um dia e vai expulsar o Petralha? Não. Caiu, gente, o futebol é isso. Cair para a Série B, para a Série C. Mas vamos ser realistas. Se for gestão temerária, como o Ciro colocou, a justiça é clara. A gestão temerária dá inclusive prisão. Concordo, corrupção. Quanto mais retirada dos quadros. Tirar o cara do quadro associativo. O que eles isso vão é errado. dizer. Mas que o o Marcos Malucelli foi o pior presidente desde que eu me conheço por jeito do Clube Atlético Paranaense, não tem a menor dúvida. Lógico, ele deu de dedo na imprensa. Mas nem por isso tem que ser banido, porque lógico, processou caiu. O Marcelo Petralha. Nem porque caiu, nem porque processa o Petralha. Quer dizer, então ninguém pode fazer mais nada. Se o Petralha fosse o presidente do Brasil, ele faria o que queria e todo mundo tinha que aceitar. Estaríamos vivendo a ditadura não militar. Então eu não concordo que aconteça isso com o Marcos Malucelli pelos dois motivos. E se fosse dentro do Curitiba, do Paraná, de qualquer outro clube, eu acho isso uma ignorância. Seria como colocar o Giovanni Jonedes para fora das fileiras do Curitiba. E teve motivo. Muita gente não gosta do Jonedes, muita gente gosta do Jonedes. Agora... Sério que tem coach que gosta do Jonedes? Tem gente que gosta do Jonedes. Tem gente que quer que o Jonedes volte. Tem gente que gosta do Marcos Malucelli. Vamos ser sinceros. Tem gente. Tem gente. Eu não sei se é atleticano de fato, mas que tem. Tem os como é que eles se chamam? Malucelistas? Meu amigo, tem gosto pra tudo, inclusive dentro do futebol. Agora, suspender o cara, expulsar por conta disso, do que aconteceu em campo... Você não deixa de ser atleticano por causa de algo. Tem presidentes que não podem votar jamais pro seu clube. O Marcos Malucelli o professor Miranda do Paranaclube é outro, e o Jonedes do Curitiba é outro. Simplesmente, se pedem a volta de um desses três, pra mim é ignorância. Sem dúvida, né? O professor João Morozinski, ele fala do Atlético Paranaense, ele diz o seguinte: o sub-50 do Atlético não me convenceu ontem. É a piadinha do professor João Morozinski. Bom, vamos terminar então com o esporte? Vamos. 4:11. Vida News. Trânsito. Por causa de obras, está ocorrendo um bloqueio parcial da rua Oiapoque, no cruzamento com a rua Governador Agamenon Magalhães, no Jardim Botânico. Muito cuidado por ali. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito no local. 4:12. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girando nossa reportagem, girando. Vamos agora até Curitiba mesmo. Celso Brasil traz as informações nacionais da corrupção no Brasil, que está desviando mais dinheiro do que é empregado em educação e saúde. Presta atenção. Corrupção no Brasil desvia mais dinheiro do que é empregado em saúde e educação. Especialistas de 50 países discutindo práticas anticorrupção em Brasília, o PNUD, no mundo, são desviados 2 trilhões e 600 bilhões. Isso significa 5% do PIB global em corrupção. Agora, o dado assustador é do Brasil, que ocupa o seu bom lugar nesse ranking, evidentemente. 200 bilhões são desviados no Brasil. Isso significa uma receita maior do que o que é empregado em saúde e educação.
Então, o PNUD nos traz esses dados, coloca o Brasil entre os países mais corruptos do mundo. Agora, os especialistas aqui do Brasil dizem que a grande esperança é esse julgamento do Mensalão, que foi uma reação diante de toda a corrupção que corre há muitos anos aqui no Brasil. Então, o dinheiro da saúde, educação, saneamento é muito desviado. Nós vemos aqui no Brasil verba da merenda escolar sendo desviada e crianças que muitas vezes têm a sua única refeição ou a refeição decente nas escolas estão lá de pratos vazios, não têm o que comer porque os políticos desviaram o dinheiro da merenda escolar. Veja bem, no Brasil, a nossa esperança começou com o julgamento do Mensalão. Se isso lograr êxito, nós sabemos que poderá continuar. Celso Brasil, para o Vida News. É com você, Luciana. Vida News. E a nossa ouvinte Amélia, do Bigorrilho, ligou para cá dizendo que hoje é o sepultamento do dono da revista Veja, que, segundo ela, conta a verdade como conta a verdade o programa Vida News. Mandou um abraço para toda a equipe e disse que está ensinando todos os amigos dela a ligar na Rádio Vida a partir das 3 horas da tarde para ouvir o programa. Grande abraço, viu, Amélia? E quando o Ibope perguntar a vocês, vocês falem que ouvem a Rádio Vida 92.9, Vida FM. Não esqueçam, isso. Vida FM 92,9. 4 horas 14 minutos, ainda informações nacionais, Brasília. A presidente Dilma Rousseff disse que novos estádios têm mecanismos para garantir a sustentabilidade. Vamos ouvir Paula Labossière. A presidenta Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que a construção dos 6 estádios que vão sediar jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014 mostra que o país tem determinação, capacidade e competência para fazer a melhor competição de todos os tempos. No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma lembrou que muitos não acreditavam na entrega dos estádios no prazo e nos padrões exigidos pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Parecia aquele velho complexo de vira-lata de que falava o nosso Nelson Rodrigues. Mas os trabalhadores que construíram esses estádios, os empresários contratados para fazer essas obras e todos os governos envolvidos provaram que o Brasil é capaz de aceitar desafios e cumprir os compromissos que assume pontualmente. De acordo com a presidenta, os 6 novos estádios adotaram medidas para garantir a sustentabilidade. O Castelão, em Fortaleza, por exemplo, vai reaproveitar a água da chuva na irrigação do campo e na limpeza dos banheiros. Já a Arena Pernambuco, em Recife, conta com placas solares para o aquecimento da água e um sistema de ventilação e iluminação natural. E eu tenho certeza que o Brasil vai brilhar dentro e fora do campo. Vamos mostrar a todos os que vierem acompanhar os jogos, turistas internacionais e nacionais, jogadores e equipes técnicas, que nós sabemos receber, que somos um país alegre e pacífico. Tenho certeza de que todos que vierem nos visitar vão se apaixonar e vão querer voltar para a Copa do ano que vem. A Copa das Confederações começa no dia 15 de junho com o jogo Brasil e Japão, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A competição segue até o dia 30 de junho. De Brasília, Paula Labossière. Vida News. E a prefeita reeleita do município de Sapopema, aqui na região norte do Paraná, Vera Lúcia da Silva Golono, do PT, informou hoje que vai deixar o cargo. A renúncia vai ser oficializada durante a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para começar às 7 da noite. Com a abdicação de Vera Lúcia, o cargo será ocupado pelo vice-prefeito da cidade, Gimerson de Jesus Subtil, que também é do PT. Segundo a prefeita, que tem 64 anos, a escolha pela desistência do cargo começou a ser estudada há cerca de 2 meses. E foi motivada, dentre outros fatores, pela falta de tempo para se dedicar à família. Agora eu fico me perguntando, né? Ela não sabia disso antes de disputar a eleição? Ora, é até um desrespeito com o eleitor que a colocou lá. 4 horas 17 minutos, ainda informações nacionais. Vamos agora até Rita Catanhede, que traz as informações do Enem. Acaba hoje a inscrição para o Enem. Rita.
Termina nesta segunda-feira o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com o exame, os candidatos concorrem a vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para ter acesso ao ensino superior em instituições públicas. O resultado do exame também pode ser usado para participação em programas como Universidade para Todos, o ProUni, o Ciências Sem Fronteiras e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Até o momento já são mais de 5 milhões de inscritos, mas o Ministério da Educação estima que o número passe de 6 milhões. A inscrição custa R$ 35,00 e só é confirmada após o pagamento da taxa, que pode ser feita até a próxima quarta-feira, dia 29. Ficam isentos do pagamento os alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas e quem tiver renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. De acordo com o MEC, até o momento, São Paulo tem o maior número de inscrições por estado, seguido de Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 desta segunda-feira, somente pela internet no site do Enem, e o prazo não deve ser prorrogado. As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal. A Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. Entrevista. O consultor vai mostrar através de uma palestra amanhã na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, uma palestra sobre tendências de atendimento para aumentar e fidelizar os clientes. Quem é o consultor? Wagner Fernandes dos Santos, formado em Relações Públicas e pós-graduado em Administração. É ele nosso entrevistado agora. Wagner, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde aos ouvintes do Vida News. Bom, me fale um pouquinho sobre essa palestra amanhã. Pois é, a gente vai estar lá na Livraria Cultura do Shopping Curitiba a partir das 19h30, na verdade batendo um grande papo com as pessoas que vão lá, para a gente falar um pouco sobre tendências, comportamento do consumidor, tendências de consumo, coisas que o consumidor gosta, coisas que ele não gosta, ou seja, como é que a gente vai fazer para melhorar o atendimento no nosso negócio, né? A gente tem várias pesquisas, a gente vem trabalhando já há algum bom tempo nessa área, identificando assim, sempre o empresário bota a culpa lá, eu perdi o cliente, bota a culpa na concorrência, bota a culpa no preço e tudo mais, e na verdade quem põe o cliente para fora da sua empresa é você mesmo. É o próprio empresário. Né? Ele é o funcionário dele que ele não está monitorando ou que não passou por um treinamento, enfim. É a gente mesmo que acaba colocando esse cliente para fora e é justamente sobre isso que a gente vai falar, de como não fazer isso. Quais são os principais erros que a gente acaba cometendo no comércio? Eu acho que o principal hoje ainda e falo isso com muito pesar, porque faz anos que a gente vem batendo nessa mesma tecla, mas aquela mania de você avaliar o consumidor que entra no teu negócio pela roupa que ele está vestindo, pelo jeito que ele fala ou pela música que ele ouve. Então assim, daquele jeito não serve para ser meu cliente, como se o seu bolso, o dinheiro fosse diferente, o dele e o seu, né? Mas isso ainda é clássico, por mais que a gente fale, assim, eu poderia ficar aqui, gente, uns 2 anos conversando com vocês de histórias que me contam de concessionária de veículo, por exemplo. É verdade, eu mesma já ouvi, imagino você que trabalha na área. Todo mundo tem uma história, e antes eu achava que era muito folclore isso, né? Até viver uma, especificamente, que vivi eu na prática, e vivi com o meu pai, com pessoas muito próximas a mim, que acabavam fazendo isso. Então isso é clássico ainda, medir as pessoas pelo que está vestindo, pela sua religião, pela sua aparência e tudo mais. Em Curitiba isso acontece mais ainda do que em outros locais ou não? Não, hoje tá meio igual isso. O que acontecia antigamente até é o seguinte, Curitiba sempre teve uma fama de ser uma cidade onde o consumidor era mais exigente, onde ele era mais duro, então as empresas faziam lançamentos de produto aqui e falavam assim, se der certo em Curitiba vai dar certo no Brasil inteiro. O que acontece é o seguinte, cada um de nós que está aqui hoje tem uma caixinha preta diferente na cabeça. Nós somos educados de maneira diferente, nós estudamos em colégio diferente, nós temos amigos diferentes, nós torcemos para times diferentes, então não dá para achar que todos nós temos o mesmo tipo de comportamento. A gente acaba se relacionando com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, porém nós somos totalmente diferentes. Então não dava para achar que o que ia dar certo aqui ia dar no qualquer resto lugar do Brasil. do Brasil. Às vezes dava, às vezes não. Hoje, o consumidor, o cliente da sua empresa, ele tem muito mais acesso à informação do que ele tinha há poucos anos atrás. Não estamos falando de muito tempo, não. Um cara, por exemplo, que vai comprar um carro, antigamente ele chegava na concessionária e falava, que carro que tem aí?
Hoje não, ele já sabe o preço, a cor, o item, e aí ele chega lá só para fazer um test drive e comprar ou não. Né? Então, assim, não dá mais para enganar esse cara, não dá mais, ele tá muito mais atento, ele tá muito mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres, daquilo que ele pode ter, daquilo que ele não pode, enfim, ele tá muito mais informado, então não dá para levar ele na flauta, na gaita aí. Lu, quero cumprimentar aqui o Por Vaguinho. favor. Para mim é Vaguinho, né? Ele disse que era um grande amigo seu quando ele soube que você seria entrevistado. É um grande amigo, hoje. Léo mesmo. A gente trabalhou junto na 91 Rock por quase 2 anos, né, Vaguinho? Quase 2 anos. Lá o Vaguinho na nossa equipe de esportes. Que, você é radialista também, Wagner? Não sou radialista. Mas vai bem, vai muito bem, sim, vai muito bem. É que o grande hobby que eu tenho, eu sou um consultor de empresa, trabalho com marketing, mas sou apaixonado por automobilismo, e aí eu era comentarista de automobilismo lá com o pessoal do esporte lá no 91. Então toda segunda, sexta-feira ele participava conosco, trazia os resumos bem legais. Ele convivia bastante nesse meio e então trazia pra gente experiências bem bacanas. Obrigado por estar conosco. Eu quero saber o seguinte, é mais simples quando o problema tá no funcionário, no gerente, e quando o problema tá no dono? Como você orienta o dono? Que tem cara que é assim, eu sou o dono e eu sei tudo. Como é que funciona? A grande maioria, viu, Léo? Às vezes a gente chega e na verdade, assim, eu costumo brincar que o consultor é aquele cara que é pago pra falar aquilo que você já sabe. E na grande maioria pra te lembrar. Exatamente. Na grande maioria das vezes ele sabe, mas esse problema não é comigo. Por algumas vezes, assim, eu cheguei em empresa onde a gente acaba fazendo diagnóstico e normalmente quando você é chamado o problema já está instaurado e às vezes não tem solução mesmo. A solução é a falência, né? Então, assim, às vezes a gente chegava lá e olha, fizemos o diagnóstico, o problema está aqui, aqui, ali, a solução é essa. Não, mas na minha empresa isso não acontece, faz 30 anos que nós tocamos o negócio desse jeito e não é possível que isso esteja errado, né? Então, eu falei assim, olha, não quer dizer que está errado, quer dizer que faz 30 anos que você está fazendo de maneira errada, você teve muita sorte até então e agora não mais, hoje o mercado está muito mais competitivo. Mais exigente. Muito mais exigente, então não dá mais para achar que só isso vai estar certo. Qualidade, hoje tem caras que falam pra gente, mas a gente tem qualidade, a gente tem estacionamento. Meu amigo, se você tem ou você não tem, se você não tiver, você tá fora, né? Então, às vezes é muito difícil, Léo, quando acontece isso, porque tem gente que não muda mesmo. E, cara, 90% dos que eu vi que tinha esse comportamento já não estão mais, já não são mais concorrentes, já não estão mais no negócio, são excluídos, infelizmente. E o nosso objetivo, quando a gente dá um treinamento, quando a gente vai dar uma palestra, justamente é evitar isso, evitar que chegue a esse ponto de eu falar não tem mais o que fazer. Então, ela serve tanto para o empresário, como também para o atendente, para o vendedor, para aquela pessoa que está lá trabalhando no negócio dele. E a grande sacada é o seguinte, a gente não vai lá só falar sobre coisas técnicas, porque é o que eu digo assim, ninguém motiva ninguém, a motivação está dentro de você. Então tem uma determinada hora que a gente vai falar de coisas técnicas, do que gosta, do que não gosta, e eu vou dizer para a galera assim, ó, e você está se mexendo? Porque se você não se mexer, não tem o que a gente fazer. É a mesma coisa do empresário. Se ele não se mexer, se ele não quiser mudar o negócio dele, o negócio não muda sozinho. Quer dizer, não teria como você ir até lá falar se o empresário não quiser fazer nada. Exatamente. Agora, você falou que tem casos que não tem o que fazer. Existe mesmo? Ou seja, tem casos que dá para abandonar, geral, não tem mais o que fazer? Ou sempre tem se o empresário quiser? Não, depende, assim, depende. Existe caso que não dá para fazer mesmo, assim. Eu conheço alguns casos bem próximos, assim, que a gente, estudos de casos, assim, que a gente viu, já tinha acontecido, mas com pessoas, com consultores até próximos da gente, onde a situação da empresa era tão grave que mesmo tentando tomar algumas ações para reverter essa história, de tentar trazer o cliente de volta e tal, o negócio foi definhando até uma hora que a situação financeira da empresa já não comportava mais, né? E isso vai assim, a grande maioria das vezes passando pela história do mau atendimento. Acho que restaurante é o pior de tudo, né? Você queimou, já era, né? Já era. Assim, a gente tem uma expressão que a gente usa muito lá, né? Que é uma expressão muito popular, que é o chuta que é macumba, né? Então, às vezes você vai num lugar, assim, eu, por exemplo, agora no Dia das Mães, eu tava com a família da esposa, enfim, todo mundo, vamos no Dia das Mães, vamos num restaurante bem badalado da cidade. Nós estávamos numa mesa em 12 pessoas. E a impressão que eu tinha é que o garçom, assim, ou ele não tava num dia bom, ou ele não tava, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele que naquele dia ele não tava afim de trabalhar. Até eu chegar num ponto, que eu cheguei pra ele e falei, meu amigo, se você não quiser atender, você me fala, eu vou embora. Meu Deus do céu. Eu levanto e vou embora, né? E nós não estamos falando de um estabelecimento pequeno, eu tô falando de um estabelecimento muito badalado da cidade. E aí eu penso assim, se um cara como esse, num lugar como esse, que efetivamente é um lugar bacana, que teoricamente treina todo mundo, tá passando por uma situação dessa, eu imagino que ele não tá nem aí, porque o dono desse lugar eu conheço, eu sei que ele é preocupado com atendimento, eu sei que ele é preocupado com treinamento, até que eu fui procurar ele depois e falei, olha,
Eu vim aqui, eu sou cliente habitué da casa, enfim. Mas hoje foi terrível, cara. Foi terrível. Assim, se eu não conhecesse você há muito tempo, eu não voltaria nunca mais. Mas foi desesperador. E ele, desculpa, pelo amor de Deus, enfim, é um problema muito pontual. Mas o que é legal, Lu, que é o seguinte, quando você fala assim, tem hora que não tem problema, assim, às vezes o problema é muito pontual. Mas ele sabe que é pontual porque ele está monitorando essa equipe. Ele está treinando, ele está ali perto, ele está conversando, ele está perguntando para o consumidor que vai no restaurante que tipo de impressão que ele está tendo. Tem proprietário que não está nem aí, ele acha assim, põe o cara lá, e aí ele só vai descobrir que essa coisa aconteceu de maneira mais grave no final, quando não tem mais a solução, quando o problema está até no jurídico, de uma maneira judicial ele foi acionado e tal. E aí é fadado, né? Todo mundo, na verdade, quer ser empreendedor, né? Então o cara faz uma carreira numa empresa, junta uma graninha e monta alguma coisa. Mas ele tem que saber fazer isso, ele tem que saber tocar isso. Eu falo assim, se o cara é pequeno empresário, vá para o Sebrae. O Sebrae hoje tem cursos maravilhosos e tem bastante informação. Vá fazer um Empretec, que é um curso Sebrae que forma empreendedores, que forma gestores de como gerir o seu negócio. Isso é fundamental. Se você não tiver munido dessa informação, você está fadado ao fracasso mesmo. Bom, a palestra é amanhã às 7h30. Tem como participar ainda? Dá tempo? Tem como participar. Acessar o site www.pessoal.com.br. Faça lá a sua inscrição. A inscrição é gratuita, não tem custo nenhum. Então o pessoal está convidando aí o pessoal a participar. Como eu falei, é um grande bate-papo, onde eu vou falar um pouco de técnica para você, mas também vou fazer você se mexer. Olha só, excelente então a participação hoje aqui do Wagner Fernandes dos Santos. Se você é empreendedor, não pode faltar. www.pessoal.com.br, é isso? Exatamente. Wagner, obrigada pela sua entrevista e participação hoje aqui. Imagina que é isso, eu que agradeço, foi um grande prazer estar com você, grande prazer rever o Léo. Valeu. E mandar um grande abraço a todos os ouvintes do Vida News. Um abração para você. Nós ouvimos aqui o Wagner Fernandes dos Santos, ele é consultor, portanto, amanhã, às 7h30 da noite, você pode acompanhar essa palestra em detalhes no Shopping Curitiba, na Livraria Cultura. O Shopping Curitiba todo mundo conhece, mas enfim, fica na Brigadeiro Franco 2300, no centro da cidade. 4h29. Vida News. Voadora do dia. Eu não queria, mas vou ter que dar a voadora do dia, sem dúvida nenhuma, na diretoria do Clube Atlético Paranaense. Pelo fato de querer retirar das fileiras do clube pessoas que amam o Furacão, que são associadas do Atlético Paranaense, porque são apaixonadas pelo clube, e divergências entre essas pessoas e a atual diretoria não podem ser, de forma alguma, passíveis de uma exclusão. Concorda comigo, Léo? Mas com toda certeza, Lu. Não é possível. É uma democracia, né? Não pode tomar partido por aquilo que te irrita, pelas pessoas que te irritam. O Atlético é muito maior que o Petralha, na minha Com opinião. certeza, daqui a pouquinho eu mesma vou ser excluída dos quadros, se assim for. Se o atual presidente resolver tirar de lá todas as pessoas que divergem, de alguma forma, com o seu pensamento. Só no pay-per-view, Luciana. Não, por favor, quero estar na nova Arena da Baixada, não posso ficar longe. E a TV por assinatura não pode estar no teu nome, senão ele manda cortar. Então, voadora nele. Vida News. Crônicas. Conversando com uma pessoa a qual combate veementemente a corrupção, luta por justiça social, essa pessoa me disse o seguinte, uma frase: eu nasci em berço de ouro, seu Rogério. Eu ouvi aqui e me calei. Ele disse mesmo, foi franco em falar. Pelo menos ele foi franco, né? Eu ouvi, me calei, pensei e fiz a hermenêutica. A hermenêutica é fazer um entendimento daquilo que você lê e daquilo que você estuda. Poucos nasceram em berços de ouro, ele falou. E muitos nasceram em bercinhos de metal, ou aquela madeira podrinha caindo assim, sabe? Você vai ali na Santa Casa, você já vê ali. Tudo de madeira, tudo caindo aos pedaços, né? E outras maternidades que tem por aí. E não satisfeito, perguntei, por que você me disse isso? E ela falou assim, a pessoa me respondeu, se um dia eu for um representante do povo, não preciso de doação em dinheiro, muito menos iria me corromper. Falei, opa, olha aí. Daí eu perguntei, mas o que tem a ver o tal berço de ouro com doação de campanha política ou até com corrupção? Pois a corrupção é oriunda do caráter humano. E não de berços de ouro. Tem gente que nasceu em berço de ouro e não é corrupto. Ora bolas, aí não é uma questão de rico ou pobre, é uma questão de moral, ética e educação.
Daí eu perguntei, e se você não tivesse nascido em berço de ouro, fosse um político, você seria diferente? Nascesse nesses berços de pobre, assim, pobrezinho? Lá no meio do mato, no sítio. Essa pessoa me respondeu, eu não me corromperia. Eu falei, nossa, o cara é brabo, hein? Eu não me corromperia, pois fui muito bem educado, muito bem instruído por toda a minha família no que diz respeito ao certo e o errado. E eu, claro, parabenizei, tirei meu chapéu pela resposta e atitude, mas irão me perguntar, amigo, por que tu fez uma crônica enfatizando berço de ouro? Eu respondo, porque conheço vários e vários políticos que nasceram em berço de ouro e são tão corruptos, mas tão corruptos que chega a dar nojo, ânsia de vômito. Me perdoe vocês falar assim. E é a verdade, eu tenho que falar. Daí pensei, mas nem todos são iguais, é óbvio. Somos filhos de Deus, mas em questão de caráter, não somos iguais. Espero que essa pessoa que disse que, se fosse um político, cumpra integralmente o que disse, antes, durante e depois de sua gestão. Vamos reagir, meu povo. Cabe ao povo fiscalizar os atos políticos, à imprensa também, de certa forma. Na minha modesta opinião, berço de ouro, berço de metal, berço de madeira não constrói o caráter de ninguém. Porém, o jogo do poder irá responder com o tempo. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra no blog redemercosul.blogspot.com.br. Boa tarde, meus amigos do programa Vida News. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe desse programa que está crescendo a cada dia que passa de audiência. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. 4h35, 4h35, as últimas participações. O Rick Paranista, falando sobre o Atlético Paranaense, diz o seguinte: esse lance de processos do CAP, processo para lá, poderia ser até como uma sigla do CAP, diz ele. CAP significa, na minha opinião, Clube Atlético dos Processos. É o Rick Paranista dando sua opinião sobre o tema. E o Fernando Gonçalves da Silva, ele que é de Pontal do Paraná, diz o seguinte sobre a presidente Dilma, que anunciou que os novos estados brasileiros têm mecanismos para garantir a sustentabilidade. Ele diz, quem acredita nisso? É a opinião do Fernando Gonçalves da Silva. Sobre esse assunto também o Celso Brasil trouxe uma matéria do Jornal do Brasil que diz mais ou menos o seguinte, deixa eu pegar aqui é tão sustentável que tem um estádio caindo nos pedaços já. A Fonte Nova, né? Fonte Nova. É verdade. Caiu um pedaço da armação, né? O Celso Brasil diz, parte da cobertura da Arena Fonte Nova, ele falou exatamente isso, se rompeu na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do comitê que organiza os eventos em Salvador para a Copa das Confederações 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. Portanto, olha só que beleza. Estão gastando containers de dinheiro com esse papo de Copa do Mundo. Aí você imagina no meio da Copa, ô Ciro, um jogo importante, lá pega um Itália e alguém, Estados Unidos e alguém. E aí você tá lá, faz um papelão desse. Chove e cai o teto no Já pensou em cima do povo? Já pensou? Imagina o vexame, a vergonha. Além da tragédia, é uma vergonha pro país. E vamos falar, nós estamos no Brasil. Eu tenho certeza que tem aí material de terceira qualidade com preço de primeira. Eu tenho certeza que em alguma dessas arenas que estão sendo construídas estão erguendo com lixo. Vamos ver o que vai ser. Porque cair parte da estrutura metálica do Fonte Nova. Gente, não porque pode. Realmente tem coisa muito errada. Vamos grudaram com o Super Bonder, vai saber o que eles fizeram. Vamos ver com o tempo, né? O Engenhão já é uma prova disso. Isso. Foi um estádio construído por um evento internacional esportivo e está interditado. Não durou 10 anos. Milhões. E a última informação, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, concentrou a liberação de retransmissoras de TV aonde?
no Paraná. Reduto eleitoral dele e da sua mulher Gleisi Hoffmann da Casa Civil, que deve disputar o governo do PT em 2014. Não dá pra Olha liberar. só que beleza. Não tem como liberar uma concessão pra mim, outra pra Luciano, outra pro Ciro aí, Olha, Paulo estamos Bernardo? precisando, viu? Arruma Ele pra liberou nós. em Maringá, Toledo, Isso. Campo Largo, Ponta Grossa, Guaratuba. Olha que beleza. A matéria da Folha de São Paulo de hoje traz uma listagem. Arruma uma pra nós aqui em Curitiba, uma em Londrina, Uma em Maringá, Uma em Maringá uma em Foz do Iguaçu. e Cascavel. Tá ótimo. Fechou. Quem quer mais Fechou. do que isso? Tá bom, Tranquilo. Dá pra viver? E com essa informação nós terminamos o Vida News de hoje. Léo, boa tarde. Valeu, Lu. Obrigado. Até mais. Tchau. Até. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Lúcia. Amanhã não for trabalhar que eu tô com dor de cabeça e vou estar na Vila Capanema sem querer. Eu tô vendo aqui fotos do Ciro Júnior de paranista no futebol VIP. Tão caçoando dele, Novo dizendo que ele reforço. fala mais do Eu Paraná, já vou- que ele é paranista de verdade. Eu já vou comprar chuteira e vou jogar amanhã. Quanto você vai ganhar lá para na clube lá, senhor? Vou ganhar bem, vou ganhar bem. Mas em se me dia, pagarem, aí que tá, vamos ver se paga em dia. É, ele também vai quero. conversar, ele vai conversar. Tem como Tá arrumar lá? dialogando. Também quero. Olha só, põe o Léo também nessa lá. equipe. Vamos, o Léo é atacante, né? 2 tanques vão jogar. Um grande abraço pra você que acompanhou a gente aqui no Vida News. Amanhã às 3 da tarde estamos de volta, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. 92.9. 92.9. 92.9. 92.9.